Como viver bem com o Parkinson? A neurologista Denise Nicareta mostra que é possível conviver com a doença e quanto mais cedo o diagnóstico for feito, melhor a qualidade de vida do paciente. Não brigar com a doença, é trazer a doença como um aliado, não como um inimigo, porque senão é uma coisa muito complicada. O médico Cláudio Gil Araújo é especialista em exercício físico. Ele comentou estudos sobre algo que muita gente já investe na prática, a relação entre exercício e longevidade. Quando a gente não faz o exercício, nós estamos fazendo algo que não está previsto no manual. As próteses de joelho e quadril são uma revolução para quem sofre com problemas nas articulações. O ortopedista João Maurício Barreto falou dessas próteses e falou como é a recuperação depois desse tipo de cirurgia. Em vez de tratar a fratura, você pode tirar a cabeça, botar uma prótese logo, que o pós-operatório é mais rápido, a pessoa pode pisar logo, não tem que esperar a fratura consolidar durante um mês e meio, ou 2, enfim. Que tal emagrecer comendo de tudo? O endocrinologista Guilherme de Azevedo mostra que isso é possível no livro Cardápios Nota 10. Ele defende uma dieta variada, mas sem exageros, onde cada alimento vale uma nota. Ser magro ou ser gordo, né, do ponto de vista científico, né, é mais importante do que o tipo de comida que você está comendo. Música sempre faz muito bem à alma, né? À saúde do corpo e da mente. A gente vai encerrar o especial de hoje com o talento de Amandu Costa e o primeiro álbum solo da carreira dele, o CD Mafuá. O câncer de intestino afeta 28 mil brasileiros por ano, uma doença grave, mas que tem cura. A médica Angelita Gama é uma das maiores autoridades nessa doença no mundo. Ela criou um tratamento menos agressivo que combina rádio e quimioterapia, um método que pode até evitar a cirurgia em muitos casos. É um câncer muito interessante, merece toda a atenção, porque diferente dos outros cânceres, é um câncer de excelente prognóstico. Todo mundo tem medo de câncer de intestinos, mas é o medo do indivíduo, que as pessoas, ao invés de ter medo, deveriam fazer a sua prevenção, porque é um câncer curável, diagnóstico fácil, pode ser prevenido, porque tem tantas razões. Agora, quando ele é detectado tardiamente, é um câncer que 50% dos doentes que nós operamos morrem num período de 5 anos. Morrem com disseminação da doença à distância, as metástases. Então, é tão fácil procurar um atendimento e fazer os testes da prevenção. Mas o teste da prevenção não é a colonoscopia? A colonoscopia é o chamado teste ouro da prevenção, porque... tem outros anteriores, mais fáceis? Por exemplo, se a pessoa aos 40 anos começar anualmente a fazer uma pesquisa do sangue oculto nas fezes, porque muitos cânceres sangram, aliás, eu acho que a totalidade deles sangra, e só é visível quando o câncer é lá embaixo no reto. Porque nas demais partes o sangue se mistura nas fezes e a pessoa não vê. Então, é um câncer que eu falei que era camarada, por um lado, é traiçoeiro pelo outro, porque os sintomas aparecem tardiamente. Então, o câncer sangra e a pessoa não percebe. Então, aí a pesquisa do sangue oculto nas fezes, periodicamente, uma vez por ano, dos 40 aos 50, vai detectar se positivo, porque, claro, a pessoa sangrou, se negativo, claro, não sangrou. E quando sangra, nessas condições, a pessoa vai fazer uma colonoscopia. Mas isso a gente estabelece dos 40 aos 50. Por quê? Porque o câncer incide com maior frequência na população acima dos 50 anos. Aliás, não é só o câncer do intestino, o câncer em geral, porque à medida que nós envelhecemos, estamos sujeitos a ter câncer. Ninguém vive muitos anos sem ter um câncer na pele, ovário, útero, mama, próstata, porque há uma multiplicação anômala das células, se multiplicam, formam as mutações com a idade, então o câncer aparece em idades mais avançadas. Então, a partir dos 50, aí a gente começa a fazer colonoscopia. E a coluna também uma vez por ano? Não precisa ser uma vez por ano, aí que é o fantástico da coluna. Não, mas não precisa fazer uma vez por ano. Se for negativa a colonoscopia, você vai repetir depois de 5 anos. Mas é negativa, assim,
for Não tem normal, nada. não tem nada. Se tiver pólipo... Se tiver pólipo, se for um pequeno, único, você pode repetir a colonoscopia 3 anos depois. Agora, se houver vários pólipos grandes, já com início de degeneração, aí você tem que fazer os exames mais frequentemente. Mas se der uma colonoscopia normal, você vai repetir 5 anos depois, o que não é tão ruim. Não é tão ruim. Porque, aliás, o ruim da colono, eu já fiz várias vezes. Parabéns. Na verdade, é o preparo. Eu acho que a gente adoece para sarar, né? Assim que você chega lá bem, você começa a tomar aquele líquido para fazer o exame, você está ótimo. Daqui a pouco você está quase desidratado, está murchando. Aí você faz o exame. Então, aí você depois, ou de horas depois, você fica bem, graças a Deus de novo. Mas esse período assim, né? O exame não dá nada, porque você toma a sedação e nem vê. Não vê, Você então nem vê. o exame em si você não sente, o preparo dele é que é chato. Mas o preparo hoje é mais rápido. São 4 copos só. Mistura um pouquinho de suquinho de limão, toma água bastante, passa. Se você for repetir esse exame, as mulheres fazem Papa Nicolau e os homens fazem exame de próstata depois dos 50 anualmente. Então não é tão ruim depois, assim. Se previne, tem que fazer isso. Mas é claro, depois você achar. Imagina, se você achar um pólipo, olha que glorioso você tirar um pólipo. Porque o câncer vem do crescimento de um pólipo. Então, quando você tira um câncer, você está assegurado que você não vai... Um pólipo, você está assegurada. Não vai ter câncer. Tirou o precursor, porque não aparece um câncer sem mais, sem menos. Aparece um pequeno pólipo que gradativamente vai crescendo. E você sabe, camarada, o pólipo, que ele leva 10, 12 anos para crescer e se transformar num câncer. É por isso que dá tempo de você fazer a prevenção. Então, enquanto a pessoa está assintomática, 40 anos, até 50, começa a fazer a colonoscopia, a possibilidade sua maior é de não achar nada ou de achar um pequeno pólipo, que você tira. Agora, se você deixar para começar aos 60, 70 anos, a probabilidade de você achar um tumor é muito maior. Toda a qualidade de vida vale a pena. Excelente. E você não sabe como eu fui criticada por causa disso. Então, a minha luta desde 91 é quebrar um mito. Porque o mito para o câncer de reto baixo é fazer uma amputação e colostomia definitiva. Tira o reto, tira os esfíncteres, chama amputação do reto, e faz a colostomia definitiva. Uma operação que eu pessoalmente nunca gostei. Porque mutila muito. Então, mas quebrou-se um mito. E quando se quebra um mito, não é todo mundo que aceita. Mitos existem aí para ser seguidos. Mas agora já está aceito, né? Foi muito criticada, mas paulatina. Passou essa fase. Passou, mas não é todo mundo que aceita. Tanto no exterior como aqui. Muitos médicos não aceitam e continuam operando os doentes. E veja, muitas vezes opera o doente que sumiu, não encontra tumor na peça cirúrgica. O que é peça cirúrgica? Você tira um segmento e manda examinar, isso chama peça cirúrgica. E o anatopatológico, que é o exame do que saiu, você não encontra tumor. Então, aí também é duro. Então, eu acho que fica um balanço. Eu acredito que essa nossa ideia tenha sido uma ideia boa. E por causa disso, nós temos feito numerosas pesquisas que qualquer pessoa pode ver na internet. Nossos trabalhos têm sido publicados no mundo inteiro. Nós temos feito conferências no mundo inteiro. Todos os capítulos de todos os livros de câncer de reto agora traz um capítulo sobre conduta não imediatamente cirúrgica. E tem o crédito? Tem crédito, começa a ter crédito, já estão dando crédito. Mas isso já avançou também, né? Já avançamos. Nós avançamos. Que bom, né? Muito então bom. foi um prazer enorme, né? Para o médico, para o cientista descobrir uma coisa e ver aquilo na prática dando certo. É claro, dentro da colopatologia, que é a minha especialidade, nós operamos muita diverticulite, operamos muita hemorroida. Mas o câncer, em especial, merece uma grande consideração, porque as outras doenças curam. O câncer, a gente não consegue curar todos, então isso para a gente é um desafio. A empresária Lígia Azevedo é a prova viva de que a combinação entre dieta e exercícios físicos funciona. Em ótima forma, Lígia lançou o livro Aventuras e Receitas da Lígia Azevedo, onde ela conta histórias da vida, da profissão
e os segredos para manter a beleza e a saúde. O livro de receitas já está esgotado e não querem mais republicar, porque já tem 10 anos de sucesso, e aí já querem outro livro de receitas. Eu digo, então vamos fazer uma coisa, fazemos Aventuras e Receita de Liz da Vida. Então a diretora da Record achou uma ótima ideia e ela então republicou esse livro, que é um sucesso até hoje, de receitas, porque são as receitas que eu dou no meu spa, e todo mundo que sai do spa quer comprar o livro, não tinha mais livro, e agora tem também um pouco da minha vida, bastante da minha vida, tem bastante da minha vida. E o que você conta da sua vida? Eu, o que você... eu falo sobre... Você não conta, porque você não vai contar mesmo. Não, eu falo da minha infância, que é desconhecida, né, de todo mundo. Eu nasci do Acre? Nasci há 70 anos atrás no Acre, quer dizer, é muito diferente, Deve né? ser muito bom a pessoa falar assim, tenho 70 anos assim, né? Eu falo. Né? Com essa cara boa, bonita, não deve ser? Vou fazer 70 anos, vou fazer... não aumenta a idade também não, não, pois é, não. 2 meses só que eu aumentei. 69 anos e 10 meses. Então, 69, 10. Quase 70. Então eu conto minha história do Acre, que é uma história assim, bastante diferente, né, de quem vive no Rio de Janeiro. Então eu vim de lá, toda uma educação diferente, uma forma de viver. Foi em 1941, né, diziam que nós éramos índios, que éramos bolivianos, entendeu? Então eu sofri muito aquele bullying, né? O bullying, que está na moda agora. Eu sofri muito bullying em criança, porque quando eu abria a boca para falar que eu queria um caderno de desenho, eu falava, eu quero um caderno de desenho. Aí a criançada morria de rir. Então essa coisa, né, da criança que veio do Acre, que é uma realidade completamente diferente do que eu vivo hoje, ter me adaptado a ponto de hoje ainda estar no Rio de Janeiro, né, crescendo, vamos dizer, integrada, né, na civilização. Mas era precário mesmo? Como era o seu Acre? Não tinha luz elétrica, não tinha carro. A gente ia para a escola a pé, atravessava Igarapé para poder chegar na escola, né? As casas eram de madeira, ou então eram de tijolo, mas coberta de zinco, coberta de palha, né? Nós tínhamos açude dentro da fazenda, que era uma fazenda que meu avô tinha a família toda numa grande fazenda no Acre, né? Então tinha fazenda de gado, fazenda que fazia de mandioca, e tinha alambique, que fazia álcool dentro da... Meu avô morreu de cirrose, Tinha um alambique dentro da fazenda, entendeu? Então, nós vivíamos todos ali no Acre, naquela situação. E eu me lembro Essa disso. pessoa vem para o Rio, inventa o primeiro spa. O primeiro spa. Decide que a mulher deve ter um exercício diferente do homem. Você não defende isso? Claro, defendo até hoje. Até hoje. Minha academia de ginástica durou 35 anos só para mulheres. Eu não admiti esse erro na minha academia, que as mulheres fossem trabalhar, o corpo das mulheres fossem trabalhados igual ao dos homens. Eu acho que, como ele disse, né, a mulher é mais frágil, até na coisa da cirrose, né, que ele falou do álcool. Pode beber menos. Pode beber menos. Então, o exercício, a mulher não pode fazer exercício igual ao homem, porque a forma de o corpo dela não permite, e aí o que ela faz? Ela realmente sobrecarrega as articulações. Aí fica todo mundo com problema de coluna muito cedo, aí muito cedo tem problema de joelho. Foi o esforço que fez para levantar tanto peso. Concorda, doutor? Não acho nada. Então, com isso, eu fui taxada de demodé. E aí eu digo, bom, agora essa moda está pegando mesmo, todo mundo levantando peso, empurrando cordas, empurrando molas, eu vou sair fora dessa. E saiu mesmo? Saí mesmo. Você não tem mais uma academia hoje, nem um spa? Só tem spa, claro, o spa. Eu continuo, porque o spa, dentro do spa eu faço trabalho de ginástica também. Os meus clientes têm também academiazinha de ginástica. E aí lá. você aceita homens e mulheres no spa? Aí aceita, é diferente. Porque regime homem e mulher pode fazer que não tem problema. Pode ser igual. Pode ser igual. Não tão igual, o homem pode comer um pouquinho mais do que a mulher. Homem pode comer um pouquinho mais? Porque o metabolismo do homem é mais homem, né? Sobretudo o homem que bebe, notou como ele emagrece rápido? Se ele tira o álcool, homem que bebe bastante regularmente, ele tira o álcool. Ele desincha. Ele faz assim, mas a mulher pode tirar o álcool, que não é a mesma coisa. Tem a coisa hormonal também da mulher, né? A história da menopausa, essa coisa toda, isso funciona. A gente vê muito isso nos famosos, né? Assim, você vê o fulano bebe todo dia, aí você olha, de repente, aparece uma foto dele caminhando na lagoa. Você vê que ele está sem beber, está magro sempre. Né? Eu não vou dizer o nome, mas todo mundo sabe quem é. É incrível como brutal a diferença. Eu fico muito impressionada. Eu acho que você foi uma pioneira nisso e você tem razão. Né? Porque a gente vê,
sei lá, evidente, o que os né? médicos chamam de evidência. Né? Essas evidências. Lígia Azevedo. Daí você veio para o Rio como? Eu do vim para o Acre? Rio aos 8 anos, embora já tenha vindo algumas vezes para o Rio, porque a família do meu pai morava no Rio. Eu, quando garotinha, conto isso no livro, né? Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 2 anos, aí eu vim para a casa da minha avó, aí depois voltei de novo para o Acre, depois com 8 anos me trouxeram para o Rio de Janeiro para ver se eu engordava, porque eu só queria ficar subindo em árvore, jogando bola, aquela coisa era muito danada, então sua avó vai se criar. Então, assim, eu conto muito e faço uma analogia, como essas coisas Ainda de bem você... que você não engordou. Você foi magra. Eu faço uma analogia, assim, falando da parte psicológica, né, do que é uma criança que toda hora sai do seu cotidiano e vai para um outro lugar, depois de lá ela volta para outro lugar, quer dizer, uma coisa, ela sente isso como abandono, entendeu? É mesmo? Então, como isso pesou dentro da minha formação como pessoa, né? O fato de estar sempre sendo abandonada, porque a criança não, é puro sentimento, ela não racionaliza. Que você está indo para o Rio de Janeiro, vai ser melhor para você, porque você vai engordar, porque né? Ela está sendo abandonada pelos pais, pelos irmãos. Daqui a pouco já acostumou com a avó diz, não, agora você volta para o Acre, ali já volta para o Acre. Se você falasse para uma criança hoje, nesse tempo que a gente vive, não uma menina de 8, 9 anos, falar para ela, você vai para casa da sua avó para engordar, é capaz dela entrar numa depressão. Completa. Né? Porque a pessoa, ninguém mais quer engordar, nem criancinha, né? Assim, É verdade. não é? É verdade. E vai ser um problema. Como Aí é que vai você se interessou por essa área de educação física? Porque meu pai era Boa pergunta, professor gostei. e foi um grande atleta. Né? E eu comecei como ginasta, campeã brasileira de ginástica, e depois, aos 30 anos, eu resolvi fazer educação física. Né? Que eu queria ter feito, logo que eu terminei o ginásio científico, mas meu pai disse que não, a escola de educação física não é boa para meninas. Aquela história, entendeu? Aqueles preconceitos. Eu aí esperei 30 anos. Foi naquela época mesmo dos anos 70, em que houve uma invasão da ginástica, fazia o Cooper, eu fui uma das se dizia. precursoras das academias de ginástica no Rio de Janeiro, né? E realmente foram muitos anos vivendo para a ginástica. Quando, na década de 80, eu fui para os Estados Unidos fazer um curso com a Jane Fonda, trouxe a ginástica aeróbica para o Brasil, fiz vídeos de ginástica, enfim, livro de ginástica. Você né? me lembra. Até que há uns 8 anos atrás, eu resolvi parar com a coisa, porque eu não concordava mais com o que eu via. E o pior é que as pessoas querem aquilo, e eu não posso concordar. Eu abri numa página, a página 110, abri totalmente ao acaso, né? Aquela assim, todo jornalista faz isso. E olha o que está escrito, que delícia, adorei isso. Não há quem não comece uma dieta, claro que eu já comecei umas 8.000, né? O que não quer dizer que eu fiz nenhuma direito, mas comecei umas 8.000. E vocês também já devem ter começado exatamente como ela diz aqui. Não há quem não comece uma dieta optando pelo creme cracker no café da manhã. Aparentemente inofensivo, leve, criou-se o mito de que esse tipo de biscoito não engorda. Muitas vezes o desejado pão é substituído pelo biscoito, sem saber que 2 creme cracker equivalem a 30 gramas de pão quentinho da padaria. 30 gramas de pão quentinho é um pãozinho francês. Não é? Porque no Vigilante manda a gente pesar aquele pão. Estou cansada, como eu sou perita nisso, eu sei. Sabe tudo, né? Ela sabe tudo. Não, saber eu sei. Sabe coisa. Creme Fazer Não, ela foge de mim para ir no spa há mais de 20 anos. É verdade. Um dia eu vou no spa. Não, eu fiz o spa ao lado da sua casa, no Intercontinental, lembra? Ao lado da sua casa. Venha, fiquei esperando. Hoje eu vou. Nunca foi. Eu sou horrível. Mas eu adoro eu isso. amo ela assim mesmo. Eu gosto muito de você. Eu acho genial isso, porque o problema da dieta, eu acho que é o peso e a tragédia da coisa. Porque ninguém gosta de fazer uma coisa toda proibitiva, né? Por isso que eu acho, eu nunca esqueci a história eu adoro couve-flor, da couve-flor no estrogonofe, porque é verdade, porque você se pune, né, assim, nunca mais vou comer pão, aí você passa por uma padaria, quase que sai atrás do cheiro, aí vai dar na padaria, assim, né? Olha, você sabe que... Fica viciado o creme naquilo. cracker que tem 30 calorias cada um, mais ou E o menos. creme né? cracker é uma não é enganação bom, mesmo. você tem que botar alguma coisa nele. Lógico, Você acaba engordando o creme cracker. Bota né? queijo, é aquilo que ele leva, né? Olha, uma coisa que eu acho muito Incrível. importante é a Eu minha adoro essas experiência descobertas de Lígia. relatando coisas
como era o meu spa, como é hoje, né? Ele era muito rígido e tal. Então eu comecei a perceber, porque são 26 anos que eu faço isso, ininterruptos, lidando com mais de 10 mil pessoas. O meu mailing tem 10 mil nomes, só da pessoa principal da família, fora a mulher que foi junto, Então, assim, eu comecei a perceber que a grande infelicidade da pessoa que quer emagrecer é que na segunda-feira você diz assim, ai meu Deus, vou começar meu regime. Ela mostra logo, vou começar meu regime, né? Então, regime é como se fosse um grande castigo. Passou a ser uma palavra que significa castigo, coisa ruim, sofrimento. E eu disse, bem, eu tenho que mudar isso. Então, eu vou fazer esse spa num lugar onde seja muito agradável, onde você possa fazer um turismo, que é Búzios. Aí comecei em Búzios há 26 anos atrás. E aos poucos eu fui percebendo que se a gente conseguisse mudar, né? Mudar a sensação do spa, em vez de ser um castigo, ou em vez de ser uma coisa ruim, é um momento de alegria e é um prazer, as pessoas vão perder, né, aquela programação de que regime, Deus me livre, não quero fazer. Então eu comecei a fazer o regime de uma forma muito agradável, com muita satisfação, na beira da praia e, sobretudo, com o tempo fui perdendo aquela coisa de que não pode sair, não pode beber, não pode ir para Búzios, comer nada. Eu dou liberdade. Porque também na minha experiência de vida, daí não só de trabalho como de vida, eu chego à conclusão que o ser humano sem liberdade, ele não é feliz. No próximo bloco, cuidados com a saúde da mulher na terceira idade. Assunto da ginecologista Cláudia Jacinto. E vamos saber mais sobre o tratamento do mal de Parkinson. Aguarde, hein? A gente volta já já. A expectativa de vida da mulher brasileira hoje é de 76 anos. Com a idade, cresce também a preocupação com a saúde. A médica Cláudia Jacinto falou dos cuidados necessários para envelhecer com mais qualidade de vida. A gente deu um passo porque antes do Ministério da Saúde, o INCA, eles diziam que a gente devia fazer o Papa Nicolau até 60 anos, até 59 anos. Agora foi a 64. Ainda acho que deveria subir, pelo menos 70, 74. Porque é a velha história de que nós somos dois países, no mínimo, dentro de um só. E não adianta a gente ser hipócrita, não adianta a gente esquecer que nós temos 50 milhões de mulheres entre 25 e 65 anos, que é a meta do INCA para dar a cobertura com o Papa Nicolau. Entre 25 e 60. Mas dessas 50 milhões de mulheres, nós temos 25 milhões de mulheres que têm plano de saúde e que são assistidas de uma maneira dentro do ótimo, entre aspas, do ótimo mundial, parecido com os países de primeiro mundo. Outras 25 milhões que pouco têm acesso ao Papa Nicolau. Então, não adianta, são dois grupos diferentes e a gente não pode tratar os diferentes de maneiras iguais, porque a gente vai chegar a um resultado mais desigual ainda. Aí aumentou, é bom. É bom. É bom, mas podia ir a 70. Eu não posso chegar para uma paciente que eles botam, eu vi na Folha de São Paulo, até as novas diretrizes que vão ser lançadas, aliás, no nosso Congresso Mundial, agora em julho, Mundial de Prevenção de Câncer de Colo do Útero, que é aqui no Rio de Janeiro. Mas se eu chegar para uma paciente em clínica privada, eles botam que são diretrizes para a clínica privada e para o Sistema Único de Saúde. Não dá para ser hipócrita, eu não posso chegar para as pacientes em clínica privada e falar, você agora está com 64 anos, acabou a prevenção. Não posso falar isso, não devo falar isso. Uma coisa é programa de saúde de um país, estou de acordo com o INCA, é aquilo que eu tenho e que eu tenho que dividir para oferecer dentro da rede do SUS. A outra é a medicina individual, que quem banca são os planos de saúde ou é a própria paciente. É Mas a medicina você acha que os planos de saúde vão impedir? Se continuar forçando a barra, dizendo que a diretriz é igual para todos, as diretrizes são iguais para todos, eles vão se aproveitar disso. E, na verdade, não comunica. Eu diminuir o número de Papa Nicolau daquelas que fazem pelo plano de saúde ou fazem privada, pagando do seu próprio bolso, não vai comunicar. Eu não vou dar lugar a uma outra pessoa do SUS para fazer no lugar dela. Se fosse assim, eu seria totalmente a favor. Mas são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Quem tem plano de saúde vai ter essa cobertura quase que tranquila, né? Tranquila até a época que ela quiser, até 70 anos. Até porque a gente é um país até tão paradoxal. Quanto mais velha a gente fica, mais caro fica o plano. Mais caro fica o plano. Então não é justo que a gente não tenha acesso. Não é verdade? É muito caro. E quanto mais velho fica, mais a imunidade cai.
quanto mais velho fica, mais, se eu tiver uma infecção por HPV de alto risco e cofatores, eu vou fazer uma lesão pré-câncer e ela vai evoluir mais rapidamente, ninguém fala nisso, ela vai mais rapidamente do que numa paciente mais jovem. Engraçado, porque alguém me disse outro dia, perguntando sobre um amigo que está com leucemia, alguém me disse, no caso será que é só no caso da leucemia que a leucemia evolui mais lentamente porque a pessoa é mais velha? Não, aí vamos lá, vários cânceres. A maioria dos cânceres nos pacientes mais velhos, os cânceres, eles vão evoluir mais lentamente. São mais agressivos nos jovens. As infecções viróticas, por exemplo, por HPV, que precisam de 10 anos, 15 anos com cofatores para chegar a fazer algum câncer naquela faixa etária que é a mais acometida, que é entre 25 e 65 anos, para fazer a lesão pré-câncer a partir da infecção, um câncer cuja infecção por um vírus é a causa principal. Aí é que vem a diferença em relação à maioria dos outros cânceres. Então, por ser a infecção por um vírus a principal, eu dependo do sistema imune demais e com a idade meu sistema imunológico vai respondendo de uma maneira mais fraquinha. E se ele vai respondendo de uma maneira mais fraquinha, eu, ao invés de 10 anos ou 15 anos para partir de uma lesão pré-câncer, bem inicial, e chegar a câncer, provavelmente eu tenho menos tempo, eu preciso de menos tempo. E se eu partir da premissa que na classe média classe média alta, a expectativa de vida, ela é maior do que aquilo que o IBGE diz, que é o geral do Brasil, para a mulher, 76 anos hoje. Mas na classe média alta e classe alta, vai a 85, 86. E essas mulheres, elas vão parar de fazer o Papa Nicolau em 64? Eu vou ter que tratar quando for câncer invasor? Interrogação. Elas que briguem, então, agora com as diretrizes. Então, elas não, nós. Porque daqui a pouco eu tô com 60 também. Então, a gente, na verdade, tem que brigar para fazer o exame toda a vida. É lógico, o tempo que eu quiser. Eu estou pagando e eu não estou tirando o lugar de alguém do SUS. Se eu estivesse tirando o lugar de alguém do SUS, eu não poderia. Não, eu tenho que dividir. Se fosse uma democratização, aí valeria. Um programa de saúde para o país inteiro, igual o modelo canadense, igual o modelo inglês, que a gente quer fazer igual. Mas a gente não é um país igual, aqui é tudo diferente. É um país que tem 3, 4 países dentro de um só. Tem que descentralizar essa porcaria desse programa de saúde, não tem jeito. Se não descentralizar, a gente vai continuar morcegando na mesma coisa. E vale a pena, e tem que fazer o exame de ano em ano ou de 6 em 6 meses? Não, 6 em 6 meses é demais. E quem faz reposição hormonal também é demais? 6 em 6 meses é demais. Só ano a ano, tudo bem. Anual, eu acho ótimo. E o INCA já está dizendo de novo, atenção, atenção. Depois de 2 consecutivos negativos, basta de 3 em 3 anos. Perigo à vista. Porque se essa diretriz vai para aquele grupo, que são 25 milhões, a gente está falando de uma quantidade de mulheres que é um país da Europa. 25 milhões são assistidas anualmente. Eu preciso aumentar a cobertura para aqueles outros 25 milhões que não têm cobertura nenhuma, que nem nunca fizeram Papa Nicolau na vida. Mas essas que fazem todo ano e vão lá para fazer o preventivo. Ela vai ao gineco para fazer o preventivo. E o gineco vai achar diabetes, vai achar pressão alta, vai achar doença da tireoide, vai achar depressão. É o grande clínico da mulher, vai encaminhar, vai tratar na terceira idade, dando qualidade de vida para que ela envelheça bem. É possível conviver com o mal de Parkinson. E quanto mais cedo a doença for descoberta, melhor para o paciente. A neurologista Denise Nicareta explicou a ação dos medicamentos que conseguem melhorar os sintomas de mal de Parkinson, como o tremor das mãos e a falta de equilíbrio. Toda forma de tratar a doença é baseada na reposição desse descontrole, desse descompasso, se é que a gente pode falar assim, da dopamina. E a gente então, tem um isso. avanço na medicação para o mal de Parkinson? Nós estamos assim, do que se tinha antigamente, do que se tem agora, se avançou muito. Ainda não se chegou ao que se quer. O que nós desejamos é interromper a doença. Isso ainda não se conseguiu. Se a gente não conseguir interromper a doença, que pelo menos a gente consiga modificar o curso da doença. Isso, por enquanto, ainda não se conseguiu, mas tem se pesquisado muito. Mas você consegue um controle dos sintomas? Consegue. O tratamento da doença de Parkinson, ele é 50% medicamentoso, em que os sintomas vão ser melhorados em muito. É tremor?
A doença ela se manifesta, na verdade, por tremor, que é um tremor de repouso, quando a pessoa ela é repousando, com a mão parada, com os membros relaxados, porque não é só as mãos, você pode ter na mão, pode ter no mento, na língua, você pode ter tremor de membros inferiores. Então, é um tremor de repouso, que se caracteriza por predominar ou aparecer quando os membros estão relaxados. Mas o mais importante da doença de Parkinson não é o tremor. O tremor, ele faz parte, é o que chama mais atenção e às vezes é o que incomoda mais o paciente. Mas é a lentidão do movimento que se precisa chamar atenção também. É um sintoma tão importante e às vezes passa despercebido. A pessoa não percebe que está andando mais devagar ou que está fazendo os movimentos mais devagar. Então, para definir é o seguinte, você tem uma síndrome que se chama parkinsonismo, que é uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas que várias doenças podem levar. Então, o parkinsonismo, ele se caracteriza pela presença de 2 ou mais de 4 sinais. Quais são os 4 sinais? A lentidão, o tremor de repouso, a rigidez, que é o aumento do tônus. O tônus é o grau de contração mínima que toda musculatura tem. Todos nós aqui temos um tônus normal. Os pacientes parkinsonianos, eles têm aumento de tônus, o tônus fica mais aumentado. E por último... Mas endurece a junta? Não é que a junta endureça. O músculo, ele fica mais rígido, ele não fica tão solto quanto numa pessoa normal. Então, ele vai ficar um pouco mais endurecido, se é que a gente pode usar essa palavra. E o quarto sinal é o que a gente chama de prejuízo dos reflexos de ajuste postural. Essas pessoas tendem a se desequilibrar com mais frequência. Então, isso é um parkinsoniano. É uma doença autoimune? Não. Em 80% dos casos, ele é parkinsoniano porque tem a doença de Parkinson. Então, quando tem a doença de Parkinson, nós sabemos que esse desequilíbrio, isso só acontece tardiamente, não acontece precocemente. E em 20% dos casos, você tem outras causas de parkinsonismo que não a doença de Parkinson. Então, assim, ela é a principal causa de parkinsonismo, mas não é a única. O tremor, ele é importante, mas também não é o único sintoma. Talvez o sintoma que mais seja importante é a bradicinesia, que é a lentidão do movimento. Você fica mais lento para... Fica mais... O movimento, você testa isso pedindo para o paciente bater os dedos ou então fazer esse movimento de abrir e fechar as mãos. O que acontece com o parkinsoniano? Ele vai diminuindo a velocidade e a amplitude do movimento. O movimento é um pouquinho mais lento e com menos velocidade e menos amplitude, não tão grande quanto eu faria que é assim. Então, isso é a lentidão. E isso vai se manifestar como? O paciente andando, ele anda mais devagar. Quando ele se movimenta, ele balança menos os braços. Não tem aquele movimento dos braços como nós temos. A gente vai piscando menos, vai deglutindo menos. Então vários sintomas. E ele tem a ver com homem e mulher, com idade? Olha, ele predomina um pouco mais nos homens, as estatísticas falam 2 homens, em torno de o cometimento de 2 homens para uma mulher. Agora, idade, a maioria desses pacientes vai começar as manifestações clínicas por volta dos 55 a 65 anos de idade. Mas existem casos em que eles começam mais precocemente, a gente chama de doença de Parkinson de início precoce, que seria antes dos 45, e muito mais raramente, alguns pacientes começam antes dos 20 anos de idade. E são remédios muito caros? É remédio, né, que controla? Sim, o controle ele é feito 50% reabilitação. Reabilitação é fisioterapia, serviço fonoaudiológico e o suporte psicológico, que é muito importante, né? A gente está falando aqui o tempo inteiro de tolerância, né? Mas, assim, os pacientes têm que aprender a tolerar os seus próprios limites. Eu acho que essa é a maior dificuldade que nós temos. O ser humano, de uma maneira geral, tem a dificuldade de tolerar o limite, foi o que você colocou, né? A tolerância é muito importante. Então, a gente só tolera o outro na hora que a gente passa a se tolerar, que a gente se aceita. Então, uma coisa que nós sempre falamos, que nós conversamos com os nossos pacientes, é isso, quer dizer, não brigar com a doença, é trazer a doença como um aliado, não como um inimigo, porque senão é uma coisa muito complicada. Eu tenho uma amiga minha, Ana Lúcia Rosso, que é a responsável pelo ambulatório de distúrbios do movimento lá do Fundão, do UFRJ, e outro dia ela estava conversando com um paciente e falou isso para ele. Você tem que tomar conta da sua doença, não deixar a doença tomar conta de você. Que deve ser muito difícil. É difícil, difícil. E, por exemplo, assim, a pessoa se medicando rigorosamente, né? E tendo mais paciência com você, se perdoando, né? Você não tem que se culpar por ter o Parkinson. Ninguém tem culpa. A pessoa pode não estancar, porque você disse que não paralisa a doença. Não. Mas pode conviver melhor?
Convive muito bem, tanto que esse é o objetivo Não afeta o raciocínio? Não afeta o raciocínio nas fases iniciais, o que a gente chama de fase intermediária, não vai. Pode afetar ou não lá numa fase mais tardia, mas não se sabe quem vai ter afetado ou não. Tanto que esse é o objetivo da campanha da Academia Brasileira de Neurologia. Eles lançaram o site, que é o www.vivabemcomparkinson.com.br, onde tem dicas de como conviver melhor com a doença. Alimentação, dúvidas que os pacientes têm em relação à alimentação, reabilitação. Então, isso é uma coisa importante. E a alimentação, bom, porque você falou de dificuldade de deglutir, então tem que pensar nisso. É começar o tratamento fonoaudiológico para prevenir e melhorar. Nossa. E até uma coisa interessante... Eu tinha vontade de ter mais tempo para falar, porque olha só, tem várias dicas assim do cotidiano, né? Tem. Aumentar a espessura do cabo de talheres, escovas e pentes. Olha que coisa bobinha e que pode dar um resultado Olha, uma importante. outra coisa, se o paciente tem dificuldade para se movimentar à noite, ele pode usar material sintético, porque fica mais fácil de mexer na cama, dele se movimentar. O pijama sintético, o lençol sintético, de tecido sintético, o algodão, ele vai prender mais, a malha prende mais. Tem vários alguns pisos podem ser mais escorregadios, isso vale para qualquer idade também, né? Pode. Exercícios que podem ser feitos, muito bom. Manejo das dificuldades motoras na doença de Parkinson. Mantendo a sua independência, que é a grande questão, que também vai afetar o psicológico. É lógico. Claro que você não tendo independência, você vai ficar mais deprimido. É lógico. Então, assim, o que a gente procura é deixar esse paciente independente o tempo todo. Independente com cuidado e responsabilidade. Aí o que eu ia dizer é que tem artigos que mostram que o café tem uma ação provavelmente neuroprotetora. Claro que não infusão diária de café, a gente brinca, mas os artigos americanos falam em 2 a 3 xícaras médias de café deles teria talvez um efeito neuroprotetor. Agora a gente teria que ver a concentração de cafeína do café deles para o nosso para poder fazer a equivalência. Mas é então, o caso de fazer... favorável do café. Não é só vilão, ele tem várias, né? O Darcy Ribeiro tem vários estudos mostrando também as aplicações medicamentosas, digamos assim, do café. Existe alguma dica para a pessoa que convive com um portador de Parkinson? Sim, para como conviver? Porque isso afeta também, porque ele vai mudando a maneira que ele fala, o tempo dele de interação e tal, de conversa, não é de raciocínio, mas ele demora um pouquinho mais para... Dependendo do paciente, às vezes tem mais dificuldade. Eu acho que sim, eu acho que entender a doença, né? Saber como a doença funciona e tentar ser tolerante com o paciente, tolerante consigo mesmo, saber que algumas mudanças na vida vão acontecer e que a gente vai ter que se adaptar a essas mudanças, como qualquer doença, como qualquer situação na vida. Nós sabemos que não é fácil, é desafiador, mas não é impossível. Então, nossos pacientes... Eu vim com esse colar hoje, foi feito por uma paciente minha. Né? Então, assim, o paciente... Eu tenho uma outra paciente minha hoje, que a mãe dela estava falando, é uma paciente com doença de Parkinson de início precoce, ela começou aos 38 anos, que ela está fazendo bichinhos de pelúcia, fazendo bonecas na máquina de costura. E ela trabalha, ela tem uma vida profissional ativa. Então, assim, você vai continuar levando a sua vida normal. Com uma ou outra dificuldade, uma ou outra limitação, que né? com a ajuda dos profissionais que são especializados, a gente vai tentando driblar essas dificuldades. Não pode perder o ânimo. Não, nunca. Não pode brigar com a doença. A doença tem que ser um amigo, não um inimigo. A seguir, Cláudio Gil Araújo fala da relação entre exercícios e longevidade e uma revolução para quem sofre com problemas nas articulações, as próteses de joelho e quadril. Não deixe de ver, a gente volta daqui a pouquinho. Malhar para viver mais e melhor. Os exercícios físicos são essenciais para aumentar a expectativa de vida. O médico do exercício, Cláudio Gil Araújo, disse que o ideal é incorporar a atividade física ao dia a dia, trocar o elevador pela escada, caminhar mais, hábitos que podem ajudar a reduzir doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Essa figura aqui é bem ilustrativa. E qualquer grupo, aqui é a intensidade do exercício e aqui é o risco. Quanto menor o exercício, maior o risco. O que quer dizer em outras palavras? Quanto mais exercício, melhor. Então, é verdade que 15 minutos, 6 vezes por semana, é melhor do que nada. Mas não quer dizer que é a dose ótima de exercício. Se a gente pudesse fazer uma analogia... A pesquisa fala numa expectativa de vida de 3 anos. Aumenta a expectativa de vida em 3 anos só em já fazer isso. Mas vai aumentar mais ainda se você fizer mais.
Fazendo um paralelo, por exemplo, com a pneumologia. É o mesmo que o Flávio recebesse um paciente que fuma 4 maços por dia, ele dissesse assim, olha, vamos fazer um acordo, você agora só vai fumar 3 maços por dia. Isso não é uma boa postura médica. Postura médica é dizer, o ideal é você parar de fumar. Ah, mas é muito difícil. Bom, vamos diminuindo aos poucos até chegar lá. Então, se a gente pega uma pessoa sedentária, não pode transformá-la num maratonista no dia seguinte. Então, a gente deve começar gradativamente, ela pegar o hábito, pegar o gosto por aquilo, aprender a fazer. Então, isso é um processo gradativo. Mas a gente tem que ter cuidado para não passar a mensagem inversa, quem faz mais que isso está fazendo desnecessário. Porque essa não é a ideia. Tá, mas se você não está fazendo nada, faça 15. Faça 15. Mas, tá errado, né? Mas tome a ideia que é o mesmo que você está com a pressão de 160 a 170 ou 17. Não, agora está ótimo, está com 15. Não está ótimo. Você melhorou, está com risco menor, mas ainda falta um longo caminho a seguir. Então, o caminho que a mensagem deve passar, especialmente para as pessoas mais jovens, é que elas devem ficar o mais ativo possível. Que, aliás, de fábrica, nós somos assim. O Flávio falou muito bem a questão da posição do nariz, da fábrica, mas do ponto de vista do ser humano, não está previsto no nosso manual de fábrica alguém nos servir um jantar à noite. E eu acabar de jantar e sentar para ver uma televisão. Nós tínhamos de buscar a nossa comida, nós tínhamos de caçar. E isso não é só 2, 3 vezes por semana, nós tínhamos de fazer isso os 7 dias. Então, quando a gente não faz o exercício, nós estamos fazendo algo que não está previsto no manual. Então, a ideia e a mensagem interessante é que mesmo doses pequenas de exercício já provocam benefício. Mas a mensagem mais completa e mais abrangente é que isso é um patamar numa trajetória que deverá ser crescente. Quanto mais exercício, melhor benefício será. Então, isso seria assim, já que você não está fazendo nada, faça 15 minutos para conseguir fazer 30 daqui a pouco, é isso? Agora, veja bem, eles também fazem uma coisa que é bastante interessante, porque sempre houve a logomarca, vamos dizer assim, de 30 minutos. Isso sempre foi mais advogado. Porque, e o que eles chegam à conclusão? Se eu dividir isso em frações, mas fizer todos os dias, também dá o mesmo resultado. Ou seja, 30 minutos 3 vezes por semana, ou 15 minutos 6 vezes por semana, é exatamente a mesma coisa. Então, qual vai ser a estratégia do ponto de vista de saúde pública? Eu não tenho tempo para fazer meu exercício, mas você se desloca até o teu trabalho. Então, em vez de você saltar na estação do metrô do seu trabalho, você vai saltar uma antes e vai caminhar esse trecho. Aí você vai fazer uns 7 ou 8 minutos de caminhada na ida, mais 7 ou 8 na volta, você vai ter preenchido a sua cota diária de pelo menos 15 minutos. Eu vou pegar o ônibus? Não, então você vai pegar 2 pontos à frente. Opa, cheguei de carro, que bom que tem essa vaga perto. Não, que ruim, que seria muito melhor que ela estivesse a 1 quadra ou 2 quadras do meu trabalho. Então, se nós conseguimos, quer dizer, qual é a mensagem importante do trabalho? Se nós conseguimos incorporar no nosso cotidiano movimento, exercício, isso é interessante. Agora, um outro dado que também aparece, que é muito importante no trabalho, é que se o exercício é mais intenso, o benefício é maior. Então, a intensidade do exercício, como é que ele é feito, ou seja, o que é um exercício intenso? Traduzindo isso para uma linguagem bem popular. Se você consegue manter uma conversação normal durante o exercício, ou se você consegue prestar atenção num programa de televisão, ou se você consegue ler uma revista enquanto está pedalando, esse exercício não é intenso. Porque ele tem que fazer com que sua respiração seja acelerada e aí a conversação normal é impossível. Você tem que estar prestando atenção no exercício, porque senão você vai se atrapalhar com o exercício. Então, é necessário fazer algo intenso, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, para um melhor benefício. Nesse trabalho, qual foi a intensidade de exercício? Eles fizeram uma coisa muito bacana. Na realidade, eles fizeram um questionário na entrada e não tem informações de segmento. Ou seja, o primeiro questionário na entrada e depois avalia o resultado em 13 anos. Mas era um questionário que, vamos admitir que um questionário aplicado para 400 mil pessoas possa ser bem aplicado. Isso é uma dificuldade importante, mas vamos assumir que isso é fato. E eles perguntavam quantas vezes você fazia, durante quanto tempo, e estratificavam isso em 4 níveis de intensidade, desde caminhada leve até uma corrida. Mas, por exemplo, eles se limitaram a só considerar a atividade no tempo de lazer. Essa é uma limitação que eles mesmos reconhecem e é importante. Por quê? Vamos imaginar uma faxineira. Ela tem uma atividade extremamente intensa no dia dela,
E os 15 minutos de caminhada são secundários diante da atividade profissional dela. Um carteiro, um trabalhador rural, isso aí não foi contemplado no estudo. Então, foi um pessoal de nível socioeconômico, um extrato mais alto e que não tinha atividade física durante a sua jornada de trabalho, nem praticamente se deslocava. Eles alegam até no trabalho que na região quase todo mundo anda de motocicleta, então é fácil parar, ninguém se desloca, isso é uma limitação. Agora eu queria por exemplo, só na criança isso é importante. Muitas vezes, hoje em dia, por preocupações dos pais e tal, todo mundo, nós quando jovem, nós andávamos até a escola. Hoje todo mundo vai de transporte escolar ou vai de van. Se tirou uma atividade física que a criança fazia. Algumas até iam de bicicleta para a escola, dependendo das regiões em que moravam. Isso hoje em dia é muito pouco feito. É tudo, né? É controle remoto, que a gente fica deitado. É o videogame. Escada rolante, né? Que tudo é feito para minimizar o trabalho físico, com sequelas, porque, como foi bem colocado, nós vamos viver mais. O grande problema hoje não é viver mais, é como eu vou viver. Claro, a qualidade, né? Uma proposta de chegar aos 80, 85 anos de idade acamado, não é uma proposta muito interessante, motivadora. Né? Então, nós temos, e a tendência natural é ir perdendo massa muscular, é ir perdendo condição física, é ir perdendo mobilidade das articulações. Então, tudo começa a ficar mais difícil. Às vezes até calçar um sapato, cruzar uma perna, ou se levantar de uma cadeira, a chance de cair e fraturar um fêmur, que é um grande problema do idoso. Então, tudo isso está ligado, em parte, ao desuso. Então, quando a gente avalia pessoas, é muito interessante, quando a gente avalia pessoas num segmento de 60, 70 anos de idade, a gente vê como a espécie pode se abrir o leque. Você tem indivíduos que são capazes de correr provas de rua de 10, 20, 30 quilômetros, maratonas, etc., e outros que, para levantar da cadeira, têm uma enorme dificuldade, ainda sem uma doença claramente estabelecida. E aí as informações hoje na nossa área apontam que, talvez mais importante do que o diagnóstico, é o prognóstico. O que vai acontecer comigo nos próximos 10 ou 20 anos? E se um fumante dobra o seu risco de um evento, um óbito, em 10 anos, quem tem baixa condição física quintuplica. Então é extremamente grave ter baixa condição física. O ortopedista João Maurício Barreto falou das próteses de joelho e quadril, indicadas principalmente para pacientes com artrose ou artrite reumatoide. João Maurício explicou quem pode receber essas próteses, como é a manutenção e como se dá a recuperação dessas cirurgias. Você tem um joelho ruim, um quadril ruim, às vezes você ir no shopping dar uma voltinha com o seu filho, com o seu netinho e tal, é um transtorno, quando deveria ser um prazer. Né? Então, realmente, eu acho que a ortopedia deu um passo grande nesse resgate aí. Né? Quer dizer, as artroplastias, tanto do joelho como do quadril, quando bem indicadas e bem realizadas naturalmente, elas têm um benefício importante para o doente. Né? Quer dizer, o que isso quer dizer exatamente com bem indicado? Bem indicado porque, na verdade, quer dizer, as indicações, conforme o colega estava abordando aí na questão do stent, você tem pacientes que a indicação de fazer uma artroplastia é uma indicação espetacular, outros nem tanto, outros não têm indicação. Né? Por exemplo, pacientes muito jovens, com a demanda funcional muito alta, você vai botar uma prótese no joelho do doente, que aquilo ali certamente não vai ter uma longevidade como num paciente mais idoso, com a demanda funcional mais baixa. Né? Isso aí é a principal... Então a prótese tem uma duração? Tem uma duração, claro. O quê? 10 anos? Na verdade, uma prótese num paciente acima de 60 anos, para colocar uma idade base aí, uma prótese bem realizada, uma prótese de boa qualidade, a perspectiva de durar entre 15 e 20 anos é de 90% praticamente, entendeu? Então, a perspectiva de uma pessoa ter uma prótese bem sucedida e conviver com ela durante muitos anos, hoje em dia ela é bem palpável, assim. Né? Tanto de joelho quanto de quadril? Tanto de joelho como de quadril. Eu tenho uma amiga que botou essa prótese de quadril, ela realmente andava mal, estava se queixando, era uma pessoa muito ativa, tem 70 e poucos anos, e a vida dela realmente melhorou muito. Muda. Ela começou a andar, E é interessante, Paulo, porque na verdade é uma cirurgia grande, tanto quadril como joelho. Quer dizer, uma cirurgia que demanda um procedimento cirúrgico extenso, delicado, técnico. Quantas horas uma cirurgia? Na verdade, isso aí também diminuiu muito. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com prótese, no iníciozinho da década de 90 ali, uma prótese demorava 3 horas, 3 horas e meia. Hoje em dia, 1 hora, 1 hora e 15, você faz uma prótese bem feita, com calma, com tranquilidade. Entendeu? Agora, o procedimento é um procedimento impactante para o doente.
Mas o pós-operatório, para o tamanho da cirurgia que ele é impressionantemente surpreendente para o cliente também. Né? Porque, conforme a sua amiga, tinha uma artrose no quadril, que incomodava para ir no banheiro de noite. Aí ela opera, faz uma cirurgia grande, tem um pós-operatório todo analgésico e tal, mas ela, quando ando, a minha dor já é diferente. Não é aquela dor da artrose que me incomodava quando eu pisava, que era cada passinho era um precinho que se pagava ali, entendeu? Quer dizer, estava doendo por causa da cirurgia, porque abriu, porque puxou para cá, puxou para lá para botar a prótese, e martelou, e cimentou e tal, né? Mas o benefício do ganho articular ali já é uma coisa que o paciente percebe muito precoce no pós-operatório, ainda dentro da questão inflamatória da cirurgia, entendeu? Eu acho fascinante virar para o doutor João Maurício e falar assim, me dá um joelho aí. Me dá um joelho aí. Deixa eu mostrar isso. Então a pessoa não está andando direito com o joelho. Aí a ideia, quer dizer, o que as pessoas... A gente trouxe um esquema aqui, que isso aqui é o osso do paciente, em acrílico, né? Peraí, tem que representado. Tem que mostrar isso. Isso é a tíbia, a parte de baixo do joelho. Finalmente. Aqui. Então isso aqui é o osso. Isso aqui é o osso. Né? Tá. A prótese é essa parte metálica com essa parte branquinha, que é um plástico de alta densidade próprio para se articular com uma superfície metálica que a gente coloca no fêmur. Isso aqui é o fêmur do paciente. E a prótese é essa parte metálica aqui. Então, a prótese funciona, na verdade, como um recapeamento da parte de cartilagem que se perdeu, né? E, na verdade, uma coisa se articula com a outra, atendendo às tensões dos ligamentos, da musculatura do paciente, que fica tudo... Porque às vezes o paciente pensa, eu vou trocar meu joelho, mas como é que é? Vai tirar o joelho todo? Tal? Eu pensava isso, que você ia cortar aqui, colocar não, aí. É uma coisa só Você vai recobrir. Exatamente, exatamente. O joelho é uma prótese bem de recobertura. Já o quadril, por exemplo, já é um pouco diferente. Deixa eu entender mais, eu sou traumatizada com o joelho. Então, cadê o pedaço só metálico que você tinha? Esse aqui é só... esse aqui? É porque isso aqui... Eu achei tão pesado. A pessoa consegue se adaptar bem? Consegue. Olha que loucura. E como é que ficam os ligamentos? Né? Os ligamentos, eles ficam preservados aqui, entendeu? Quer dizer, tem alguns ligamentos, um ligamento cruzado anterior, por exemplo, você tira e tal, mas a parte dos ligamentos laterais, os ligamentos posteriores, ele, em boa parte das vezes, são preservados e estabilizam a prótese no lugar, entendeu? Então você não tem nenhum bloqueio aqui, em princípio, entre um componente e outro. Onde que fica o ligamento anterior? Porque não tem uma coisa assim, ligamento ele anterior, fica aqui no meio, entre aqui. Esse aqui vai embora, esse tira. Tá, aqui, ó. Mas os ligamentos laterais... Isso. Tá dando pra ver? Não, não consegue. Tem que abrir um pouquinho o plano para a gente poder ver. Acho que os ligamentos laterais que ficam aqui, eles ficam preservados e estabilizam. Sai esse aqui, o anterior. E aí, o posterior? O posterior fica aqui atrás. Tem umas próteses que você pode tirar ele, tem outras que não. E aí é uma preferência dos cirurgiões. Eu prefiro preservar. Tem colegas que preferem tirar... Isso não faz grande diferença do ponto de vista funcional, né? E aí permite que você faça uma articulação do joelho, que é uma articulação muito semelhante ao joelho normal, né? De uma pessoa que não tem esse metal. E a pessoa vai apitar no aeroporto. Na verdade, também não apita muito, não. Tá? Apita mais por causa dos colares, dos cintos, dos metais. Olha aqui, isso aqui seria o recapeamento do fêmur, da parte de cima aqui do joelho. Que loucura isso. E se a pessoa cair com uma prótese, ela quebra? Então, isso porque, aí... assim, a coisa que mais me impressiona, sobretudo depois de certa idade, que é a idade que eu me encontro, é que a gente começa a ler, quer dizer, fulaninho caiu, quebrou o fêmur. As pessoas mais velhas que a gente começam a ficar muito perto da morte quando quebram o fêmur. E eu não entendo bem como é que... Por que aproxima tanto a morte de uma pessoa que quebrou... A pessoa está ótima, aí ela levou um tombo e quebrou o fêmur. Foi uma coisa grave que aconteceu. Aí é um impacto incrível e a gente fica muito sabendo que elas morrem. É fato. Não, porque, na verdade, uma fratura do colo de fêmur, que é a fratura mais frequente no idoso e que, eventualmente, pode ser tratada por prótese também, quando a fratura é bem na cabeça do fêmur, você pode, em vez de tratar a fratura, você pode tirar a cabeça, botar uma prótese logo, que o pós-operatório é mais rápido, a pessoa pode pisar logo, não tem que esperar a fratura consolidar durante um mês e meio, ou 2, enfim. Mas, sem dúvida nenhuma, a fratura do colo de fêmur num paciente idoso é um impacto, porque o sangramento é grande, o sangramento da fratura em si, né? Isso, às vezes, numa saúde que estava equilibrada, mas num equilíbrio meio débil, isso pode ser um fator
E aí, quer dizer, no Brasil a gente vive uma realidade muito cruel, porque quando você fala em saúde pública, né, num paciente que não tem acesso a uma medicina mais imediata, aí o paciente, em vez de ser operado no dia, ele vai ser operado daqui a 3 semanas, enfim, e aí tudo é mais, a morbidade aumenta demais. Então, a rapidez... A rapidez, nesses casos, é fundamental também, que nem no infarto, que nem no AVC. Isso. Quer dizer, não tem que ser operado mais, assim, nas primeiras 24 horas, equilibrou o doente, está tudo certo, entendeu? Opera melhora, porque a perspectiva... aumenta o número de horas, mas não pode deixar para daqui... Não pode. A não ser quantos mil. Esse paciente que a gente vê no corredor do hospital, isso aí é quase cirurgia. certeza do mau resultado. A não ser que o paciente tenha um estoque de saúde muito privilegiado para gastar ali, entendeu? Porque senão desequilibra mesmo e eventualmente pode ser uma fatalidade. No caso do joelho, qual é a recuperação aí do quadril depois? Então, na verdade, quando você bota uma prótese dessa aqui... Vamos ficar primeiro no joelho. Vamos no joelho aqui. Aí você botou, essa prótese ela pode ser cimentada ao osso, que é a enorme maioria das próteses realizadas no mundo até, ou ela pode ser feita sem cimento também, é uma prótese especial que você coloca, que ela promove um crescimento do osso por dentro da prótese e fixa ela. Mas, de qualquer forma, essas próteses, depois que você coloca, ela já está pronta para uso, vamos dizer assim. Ou seja, depois que acabou a operação, teoricamente o paciente poderia levantar, se fosse possível isso, e sair andando, que nada ia acontecer com a prótese, né? Mas como é uma cirurgia grande, quer dizer, o pós-operatório está muito relacionado com a resolução do processo inflamatório da cirurgia em si, né? Então, a questão de dor, a questão da analgesia, a questão da recuperação muscular, né? Então, o paciente, depois que faz uma prótese do joelho, por exemplo, ele começa a andar no 3º dia de operado. Então, ele opera hoje, ele começa a andar depois da manhã. E a dor? Então, a dor a gente tem, é a principal preocupação nossa nessa fase de pós-operatório, né? Então, a gente usa um protocolo de analgesia bastante pesado, né? Para o paciente sentir o mínimo de dor possível. Agora, essa questão dói um mês? Na verdade, isso é uma coisa muito individual também, Leda, porque muito. Tem paciente que tolera facilmente o pós-operatório e tem paciente que o pós-operatório é um transtorno, que é mais complicado e tal. Mas não dá para dizer que sem a cirurgia que não dói, né? Tem um pós-operatório... Você serra, né, o osso? Quer dizer, para você encaixar a prótese aqui, quer dizer, a cirurgia agressiva ali, né? Só de falar já dá dor, né? Mas enfim, eu acho que tem os benefícios também. Mas você acha que o custo-benefício vale a pena, eu acho que vale a pena. Essa aqui é a prótese do quadril, que o quadril sim já não é uma coisa de tão recapeamento assim, né? No quadril você efetivamente corta o colo de fêmur ali, tira a cabeça do fêmur fora, e isso aqui entra por dentro do osso do quadril, né? E aí você vai botar uma cabeça de fêmur nova, vamos dizer assim, que é menor do que a cabeça da gente mesmo, porque o atrito com a parte do acetábulo, que vai ser um plástico também, que vai ficar encaixado na bacia, ele é menor quando a cabeça é menorzinha assim. Então, isso aqui dura mais anos, assim, entendeu? É todo... dá um nervoso, isso aqui é áspero. Isso é uma prótese de teste, na verdade. Aí é isso aqui, esse movimento que vai ser feito. E esse aqui, sendo menor, permite que o movimento seja mais fácil. O índice de atrito tudo isso aqui... faz parte da prótese? Tudo isso faz parte da prótese. Isso tudo vai ficar dentro do corpo humano? Vai ficar dentro do corpo humano. As 3 peças? Isso aqui na bacia, isso aqui na bacia encaixado na bacia, isso aqui encaixado no fêmur, que vai fazer o quadril do paciente. Por que ele é tão caracachento assim, ele é meio... porque isso aqui, quando você vai colocando, ele vai raspando o osso aqui, por dentro, para que quando você coloque a prótese, o osso tenha a capacidade de integrar a prótese a ela, entendeu? No próximo bloco, como ter saúde comendo de tudo. Tema do livro, Cardápios Nota 10. E a música do sensacional violonista Yamandu Costa. Vale conferir com certeza. Já já a gente volta. Para ter saúde e emagrecer, não é preciso abrir mão do sabor e nem cortar certos alimentos. Basta comer com moderação. Isso é o que defende o endocrinologista Guilherme de Azevedo. No livro Cardápios Nota 10, ele faz uma cotação, dando notas aos alimentos de acordo com as calorias e sugere uma agenda para controlar o cardápio. Dá para comer relativamente, você se enche de verduras, na verdade, né? E aí
O dia todo você também maneira, porque você Exatamente. sabe que vai... Você economiza um pouquinho, porque você sabe, se você, na verdade, for muito econômico, você guarda 120 notas, toma 2 taças de vinho, aí você vai ficar alegre, feliz, vai dormir satisfeito. Já que você comeu tão pouco, vai até ficar meio de pilequinho. Tem que ter uma compensação. Aí dorme. Aí dorme. Olha, mas tô brincando, né? A gente não está incentivando a ficar guardando as notas para ficar bebendo, que também não pode beber. Claro, todo não, dia. mas existe um Mas estudo no dia de científico. beber, você faz isso. Não, tem trabalho científico comprovando que 1 taça de vinho por dia para as mulheres e 2 taças para os homens limpa as artérias, aumenta o colesterol bom, que é o HDL, na verdade. O vinho tinto, né? O vinho tinto no limite de 1 a 2 taças por dia no máximo. Eu só gosto de vinho branco. Não, também tem as mesmas propriedades. Mas pode, tem propriedades também. Tem. Mas bem menos do que o tinto, mais Não tão menos, né? Não, porque na verdade esse protetor, esse fator protetor, ele está na casca da uva, tá? Só que o vinho branco como é que é? resveratrol. Resveratrol. Só que o vinho branco também tem casca, só que você não vê, na verdade, a casca do vinho branco ela é transparente, mas tem também. Quando você amassa o vinho lá, você amassa tudo, casca e tudo. É verdade. Bom, aí ele dá sugestões de café da manhã, sugestões de almoço, de jantar, de lanche, de tudo. E aquelas coisas assim que todo mundo fala. E todo mundo fala o tempo todo nesse assunto, né? Os programas de televisão também. Nós aqui também. Vou criticar os outros, não, nós também. Estamos todos incluídos. Todas as revistas. Alguns mais, outros menos. A gente dá sorte que aqui são vários assuntos. Então, os que são de um assunto só que não sai do tema. Mas, na verdade, é um assunto recorrente mesmo. Todo mundo só fala nisso. Sim, é muito recorrente. E você acha que aqui fica mais prático? Porque, por exemplo, você abre o café da manhã, por exemplo, ceia, todo mundo tem uma certa... Como é que eu vou chamar? Uma certa larica à noite. Aí, não é? Aí aqui já está, ó, ceia, 50 notas, uma taxa de sorvete diet, 40 notas, e 3 damascos secos, 10 notas. Aí se você economizou e não é do vinho, você pode... Você pode comer o seu doce. Tem brigadeiro, procura o brigadeiro. Brigadeiro também, que custa 50 notas, que é quase o mesmo valor de uma taça de vinho. Está tudo aqui, ó, na tabela de notas. Esse livrinho você fez para a gente carregar na bolsa, Fiz, e no bolso dos homens também. No bolso dos homens. Ele cabe no bolso certinho. 35 notas, 2 colheres de nhoque. Eu estou abrindo aleatoriamente, então não tem nenhuma escolha, tá? 2 colheres só de nhoque? 35 notas, mas você come 8 colheres, 140 notas, você tem 600 por dia, está tranquilo. Não tem problema. Tudo tranquilo. Na verdade, é assim, a gente come mais do que precisa, na verdade. Claro. Então, a ideia é mostrar que dá para comer de tudo, comer de tudo. Tudo pouco, que é o grande segredo. É o grande barato. O grande segredo é esse. O grande segredo. O pulo do gato, nesse caso... É por isso que ele vai anotando aí as notas, né? Vai dando as notas. Ó, pode comer até empadão, porque até empadão tá aqui. O empadão, o soufflé, o quiche de queijo ou carne, uma porção média 90 notas. Tem tudo, você tem que preservar o paladar. Vatapá, uma concha pequena, 100 notas. Eu falei empadão, não é empadão inteiro, é um pedaço do empadão só. Um pires de nozes, um pires de café de nozes, 150 notas. Tem uma questão, essa é uma questão que está muito na moda também, que é a história do alimento saudável versus do alimento não saudável, e se isso engorda ou não. As nozes. As frutas secas, oleaginosas, que eles são, elas têm, na verdade, são... Caloria boa. Elas são saudáveis porque elas são uma gordura de origem vegetal. Ela é saudável para não aumentar o colesterol ruim. É o colesterol bom, né? Mas não tem relação direta com a quantidade de quilos que você vai ganhar ou perder. E, na verdade, a obesidade mata mais do que qualquer tipo de comida que você coma. Se você pegar uma pessoa obesa, está comendo cenoura, ela está comendo mais cenoura do que precisa, porque ela está acima do peso. Entendeu? Então, ela tem uma chance estatística maior de morrer mais cedo do que um sujeito magro que come só bacon. Claro que eu estou exagerando, né? Ninguém come uma coisa só. Mas ser magro ou ser gordo, né, do ponto de vista científico, né, é mais importante do que o tipo de comida que você está comendo. A ideia é exatamente essa. Mônica, respondendo a sua questão, um brigadeiro são 50 notas. Eu sei, estou fazendo, estou seguindo. Você está fazendo? Estou. E está gostando? Mas eu estou te dizendo, não te perguntei, não está me achando mais magra? Estou te achando mais magra. E tu carrega o livrinho? O problema não é perder, hoje até eu não trouxe porque eu troquei de bolsa, mas eu carrego o livrinho. E aí você vai ali e não está sofrendo? Olha, eu não vou dizer que não está sofrendo, sofre. porque eu acho que no começo, principalmente no começo, agora já tem um tempo... É o que a Arlete falou.
Também eu fiz o seguinte, eu boto na mesa um pratinho de sobremesa. Em vez de botar um prato grande, o meu prato é pequenino, para ele poder ficar cheinho. Tem uma estratégia dos restaurantes que eles botam um prato enorme, que é para você poder... Restaurante aquilo, bota... Restaurante aquilo, o prato é desse tamanho, né? Que aí você come um monte. Aí você tem a sensação de que está comendo não, mas pouco. no começo eu acabava de comer a coisa e sentia fome. Mas também tem outro Mas aí tem uma história, eu acho que tem uma história nisso aí, que é um pouco encarar a fome. No começo, aos pouquinhos você sente que vai meio que como se o estômago fosse diminuindo, uma coisa assim, e vai ficando melhor. Não existe prazer sem dor, na verdade. Olha, porque na verdade eu vou te falar. Um ditado não é esse? Para seguir a tua dieta, eu estou comendo nesse momento a metade do que eu comia antes. Exatamente a metade. Eu já perdi 7 quilos e parei de fumar. Que é uma coisa que é complicado também. A nicotina acelera o metabolismo, quando você para de fumar é mais complicado. E com a idade também, que o metabolismo é muito mais lento. Carlinhos é que tá magrinho, né? Estou apaixonado pela minha magreza. Aí cada dia você vai ficando mais magro. Cada dia mais magro. É mesmo? Não, eu não. Fala a tenho verdade, tendência para engordar, mas estou um pouco magro, preciso engordar um pouquinho. Eu fui ficando apaixonado, aí fui ficando mais magro. Daqui a pouco eu vou sumir. E nós encerramos o especial de hoje com a música e a presença luxuosa de Yamandu Costa. Ele esteve no Sem Censura lançando o CD Mafuá, o primeiro álbum solo da carreira dele, gravado na Alemanha. Esse CD eu gravei na Alemanha. Mas já tem aqui? Agora sim. Eu tenho que comprar importado. Não, agora está sendo lançado pela Biscoito Fino. Inclusive está fazendo um belo lançamento, um ótimo trabalho. A Biscoito sempre primando pela qualidade. E aí teve a oportunidade de lançar esse CD aqui, que foi gravado em Osnabrück, uma cidade do interior da Alemanha, muito fria. O que foi fazer lá? Fui tocar, a gente vive tocando pelo mundo, né? Vai para a China, de vez em quando perde umas apostas, vou ter que contar uma coisa, não é fácil. Agora a vida me encaminhou para tocar no Festival de Violões, convidado por um guitarrista chamado Peter Finger, que é um grande guitarrista alemão, que toca um estilo chamado Fingerstyle, que é uma onda de música parecida com música country, mas tem influência de música clássica. O cara é um craque. E ele tem uma história, uma história própria dele lá, que ele tem um estúdio, uma loja de música, ele produz tudo. Ele tem um teatro dentro desse complexo, aquelas coisas inacreditáveis. Assim. Que ninguém entende como é que se dá, mas se dá. E me convidou para gravar no estúdio dele, que é um estúdio feito para violão, para gravar violão, com microfones feitos à mão. Um negócio... Um estúdio para gravar violão uma acústica própria. Tem uma acústica especial. Exatamente. Deve ser o máximo, né? O máximo. Tava um frio danado. Sorte que tinha um pub perto, um pub irlandês, que tinha um chopp bom danado. Resolvi Inclusive ele fala no texto aqui, que ele ainda estava tocando para as pessoas no bar quando o dia amanheceu. Olha que coisa linda. Mas muito feliz, é um primeiro disco solo, e como ele estava falando do monólogo, né? A propriedade de estar sozinho, não é brincadeira não. O peso que isso tem, independente da técnica, de tudo que engloba a função da arte e tal, a propriedade, o peso de estar sozinho, não é brincadeira não. É mais pesado do que as pessoas imaginam, né? Então demorou um tempo para gravar um CD solo e tal. Até amadurecer as composições todas, quer dizer, o CD é quase todo autoral. Demorou um pouco para amadurecer a ideia, mas estou muito feliz com o resultado. É um disco que já tem 4 anos. Adorei isso. Você viu essa? Olha só que delícia. Eu realmente achava, diz o Peter Finger, eu realmente achava que depois de estar no ramo dos violões por 35 anos, eu conhecia todos os violonistas. Cedo ou tarde uma pessoa vem a conhecer eles em festivais, feiras, sessões de produção de CD e tal. Logo eu não fiquei particularmente curioso quando mencionaram um jovem brasileiro chamado Yamandu. Porém, em 2005 nos conhecemos pela primeira vez enquanto ele tocava no festival no sul da Alemanha. Na verdade, eu estava com fome e queria comer algo, mas eu também queria ouvir o show do Yamandu por alguns minutos e ver o que ele estava tocando.
Foi uma decisão com sérias consequências, porque pelas próximas 2 horas eu fiquei ali boquiaberto, com a dificuldade de acreditar naquilo que eu estava escutando. Foi o show mais impressionante que eu já fui. Olha, rapaz. Esse cara é um craque, poxa, é uma honra. Tudo sobre esse jovem rapaz parecia estar em perfeita ordem. Técnica, musicalidade, ritmo, humor e uma incrível alegria ao tocar. Eu esqueci a minha fome por 2 horas. Mas quando lembrei, todos os restaurantes estavam fechados, mas não tinha problema. Eu havia descoberto um músico que nunca mais eu esquecia. Muito bom. Bonito, né? Abalou, hein? E ele é super frio, sabe o típico alemão? É, porque aquele cara que é frio, entendeu? Se ainda fosse um italiano, um espanhol, nada, ele é era super alemão. Frio, super profissional e tal. É difícil arrancar isso de um alemão. Né? Com vocês, Yamandu, o pai do Benício.